Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Nossa meditação no livro de Provérbios com uma sabedoria muito prática que nos ajuda para o nosso dia-a-dia. Quais são os seus planos? Eu sei, vivemos no meio de uma pandemia, não é muito fácil fazer planos, mas de qualquer maneira você deve ter alguma ideia do que pretende da vida. Quais são os seus projetos? Aonde pensa chegar? Ou para onde está a caminhar? Independentemente da idade que temos ou da fase da vida em que estamos, devemos ter alguma perspectiva ou simplesmente deixa as coisas acontecerem e cada dia é um dia e ponto final. A verdade é que, quer queiramos ou não, mesmo que nós não tenhamos plano nenhum, esse será o plano da nossa vida, não ter planos. E o livro de Provérbios fala a respeito da forma do homem pensar e daquilo que são os seus planos, a sua forma de organizar a vida. O texto diz, e é muito conhecido, não é? Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. No capítulo 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Capítulo 16, 25. Basicamente a mesma coisa que estava no capítulo 14. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Podemos optar por um atalho, literalmente aqui podemos imaginar a cena, não é? Há dois caminhos, um deles afinal é um caminho bom, o outro vai dar num precipício, mas aparentemente aquele que vai dar no precipício parece mais bonitinho à partida e entramos por ele e daqui a bocado há um grande buraco, enfim, há um risco enorme de vida. Capítulo 16, os primeiros 3 versículos são aqueles que talvez falem sobre esta verdade e esta lição espiritual de uma forma mais completa. Porque os 3 versículos acabam por estar ligados e não é muito comum nesta parte do livro nós termos esta ligação. Mas diz assim, então, capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Verdade, não é? Então, primeiro, interiormente nós desenvolvemos planos, o coração. Aqui, coração, estamos a pensar em mente, estamos a pensar em raciocínio, não em coração músculo cardíaco, não é? Portanto, o homem no seu interior desenvolve planos. Ele pode fazer planos, mas ele não pode ter certeza de que isto vai acontecer. A resposta certa vem do Senhor. Portanto, nós precisamos dele para o caminho que vamos fazer. Os caminhos do homem, evidentemente, que parecem corretos aos seus olhos. Nós não vamos escolher obrigatoriamente ou necessariamente, não vamos escolher de propósito à partida um caminho cheio de buracos. Mas a verdade é que nós não sabemos. Então o texto diz que o Senhor pesa o espírito, porque a aparência, infelizmente, é aquilo que nos leva a decidir normalmente. Parece aos olhos, veja aqui o contraste do versículo 2, não é? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Nós avaliamos a superfície, a aparência, aquilo que está aos nossos olhos, o Senhor avalia interiormente. E aquilo que é o caminho ou os planos da nossa vida dependem muito mais de quem nós somos interiormente do que aquilo que eventualmente podemos ver à partida. Logo, a orientação dada pelo sábio aqui é, então confia ao Senhor as tuas obras. Entrega a Deus os teus planos e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, se as tuas obras estiverem nas mãos do Senhor, aquilo que são os teus planos acabarão por ser estabelecidos. Nós podemos pensar nestas verdades que são expressas aqui no livro de Provérbios e perguntar, então devemos fazer planos ou não? Bem, Deus nos fez com esta capacidade, ou seja, Deus nos deu raciocínio, Ele nos deu a capacidade de pensar para que nós possamos fazer planos. Se Ele nos deu esta capacidade, então nós devemos fazê-los. Não é bom simplesmente viver a vida de qualquer forma. Então, ter uma agenda de trabalho, organizar e pensar o que é que eu vou fazer, em que dia, ou organizar o meu dia de trabalho de acordo com as horas, ter um orçamento familiar, um orçamento para um projeto que eu vou fazer, isso faz parte da sabedoria que Deus nos deu. Eu não vou meter-me a fazer uma obra se eu depois não tenho dinheiro para acabá-la. Eu preciso saber quanto é que isto vai custar. Eu tenho reservas para isto, eu vou gastar dinheiro que não devo, eu vou ficar sem fundos para o que vem a seguir. Ou seja, estabelecermos um plano de atividades, estabelecermos uma agenda, estabelecermos um planeamento, estabelecermos um orçamento, é bom.
faz parte daquilo que Deus nos deu capacidade para fazer. Não é bom, certamente, para o homem viver à toa, digamos, deixar simplesmente as coisas acontecerem. Pode parecer muito bonito e muito interessante. O mundo pode até avaliar isso e dizer: que giro, este indivíduo não está preso, não é às limitações da sociedade. Não é bem assim. Nós precisamos ter planos na nossa vida. Isso é claro na palavra do Senhor. Agora, precisamos perceber, como o próprio provérbio ensina, que os caminhos do homem podem nos parecer bons, mas há limitações. E onde estão as limitações? Bem, primeiro de tudo, a nossa natureza é pecadora. A capacidade de tomar decisões e fazer planos que nos foi dada por Deus originalmente foi manchada pelo pecado, como tudo mais. Então, se a capacidade de Adão fazer planos era perfeita, a nossa não é. E temos que levar isto em conta. O pecado que nos contamina prejudica a nossa capacidade. Depois, há uma grande limitação nos planos que fazemos, tem a ver com conhecimento. Nós não sabemos as coisas. E não sabemos, sobretudo, o que vai acontecer em termos de futuro. Nós podemos fazer planos, mas a nossa visão é curta. A nossa perspectiva do que pode acontecer. Nós estamos normalmente limitados por aquilo que é a nossa própria capacidade, os nossos próprios recursos, o conhecimento de pessoas que temos. E para Deus nada disto é limitação. Deus não está limitado aos nossos recursos. Sejam eles recursos pessoais de desenvolvimento de caráter, ou de talento, ou de temperamento, ou de habilidade, seja recursos financeiros, materiais. O Senhor dispõe de tudo e não está limitado a nós. O Senhor conhece todas as pessoas. Falamos assim: eu não conheço ninguém, mas Deus conhece toda a gente. Talvez eu não tenha os contatos certos, mas Deus tem as pessoas certas nos lugares certos. E tudo isto faz com que a minha capacidade de planeamento seja limitada, porque eu vou planear dentro daquilo que é o meu conhecimento. E está certo fazer isto, mas evidentemente que isto faz parte do ensino do provérbio. O caminho do homem é limitado. Dentro das suas capacidades é tudo puro, é tudo correto, ele faz os seus planos, mas depois Deus, que conhece todas as coisas, então faz melhor. Qual será então a forma certa de um cristão agir? Bem, primeiro, o cristão começa por buscar ao Senhor e não por fazer planos. A primeira coisa que devemos fazer é orar e pedir a Deus sabedoria para aquilo que temos diante de nós. Começar fazendo planos e depois, de certo modo, impingir, não é? Obrigar Deus a abençoar os nossos planos não será o caminho ideal. Então, primeiro, ora, tenho um desafio pela frente, tenho um planeamento para fazer, precisa estar organizado, já começa a ter ideias na sua cabeça. Antes de avançar e começar a pôr isto no papel, pergunta ao Senhor, planeie diante de Deus, ore e busque a paz de Deus para poder tomar as decisões corretas. Depois, então, faça os seus planos. Mas atenção, faça os seus planos baseado em duas coisas muito importantes. Somos cristãos bíblicos, então a primeira coisa que precisamos fazer nos nossos planos é que eles sigam princípios bíblicos. Princípios da palavra de Deus. Princípios que têm a ver com honestidade, têm a ver com correção, tem a ver com santidade, tem a ver com pureza. Nós não vou começar por fazer planos em que as minhas atividades vão ser feitas de uma forma que não seja a mais clara, que os gastos não sejam muito óbvios no que diz respeito ao pagamento de impostos. Tudo isso tem que ser feito de forma muito clara, porque são princípios bíblicos. São planos que, se eu sei que não vão prejudicar ninguém, vão poder servir de bênção. E além de serem feitos de acordo com os princípios bíblicos, devem ser feitos de acordo com o reino de Deus, o plano do reino de Deus. Nós não podemos fazer os nossos planos como pessoas do mundo que não conhecem a Deus, apenas pensando em nós mesmos, nos nossos interesses e nos nossos desejos. Como servos do Senhor, os nossos planos devem ter como base a palavra de Deus, mas também o reino do Senhor. Aquilo que vou fazer com a minha vida pessoal, profissional, familiar, contribui para o reino de Deus, são perguntas muito importantes. E sim, depois dos planos terem sido feitos desta maneira, eu entrego ao Senhor e recebo dele a direção. Então posso experimentar aquilo que o provérbio ensinou. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos.